No Mulheres em Pauta de hoje, trazemos duas histórias que são contadas de uma maneira tão leve e que traz tanta reflexão, que não são histórias fáceis, mas que em muitos momentos vocês podem se identificar de relatos comuns, mas que existem inúmeras formas de encarar essas situações. Então mostra a força da mulher, independente da situação que ela se encontra. Então eu quero convidar vocês a assistir esse episódio. Estamos aqui com a Thaís Caroline, ela é personal trainer, passou por um processo de depressão. Enquanto ela tentava aconselhar todos os alunos, ela precisava ser ouvida, ela precisava de um cuidado. E aquela canseira do dia a dia não era só um cansaço, era a depressão que já estava começando. E ela encontrou na atividade física, fora da musculação, ela encontrou essa força de voltar a se animar, a se cuidar, a se olhar novamente. E também estamos aqui com a Mirelle Paulista, que é uma visionária, e ela é de uma família humilde, passou por situações difíceis devido ao alcoolismo do pai, a também não ter apoio para estudar, mas ela conseguiu fazer bolsa, conseguiu se reinventar e ter uma força que chegou ao ponto de uma empresa que estava fechando em 30 dias, ela falar, não, espera aí que eu vou resolver o negócio de vocês. E não só resolveu, não só fez a empresa crescer muito, como também constituiu uma família ao lado do proprietário dessa empresa. Então vocês vão ver muito propósito, muita força e muita coragem nessas mulheres. E para acompanhar esse nosso momento de pausa e de conversa profunda, nós temos aqui a companhia da linha de chás OT da Campo Largo, que são 100% com produtos naturais, sem conservantes, sem sódio. E é uma linha de chás variadas com muito sabor, diferenciada nos ingredientes, e que eu tenho o prazer de ter essa parceria. E eles são perfeitos para esse momento de pausa, para a gente cuidar da nossa saúde, que começa de dentro para fora. Mirelle, seja bem-vinda. Aí você também seja bem-vinda. Estou muito feliz e eu não sabia que elas eram amigas, gente. E muito amigas que chegaram e ai meu Deus do céu. Né, foram histórias diferentes que me chamaram a atenção, com propostas diferentes, porque a ideia aqui do projeto é a gente abranger o maior número de mulheres, cada uma dentro do seu perfil, querendo quebrar um pouco de padrões, né, que acho que crucificam tanto as mulheres. Acho que dá até para usar essa palavra, né, acaba ficando muitas vezes tão pesado, e o objetivo é justamente isso, né, é tentar trazer mais leveza, mais aceitação, e que cada história possa dar força para outras mulheres que também se identifiquem de alguma maneira. Então sejam muito bem-vindas. Obrigada. Com certeza vai ser um papo bem gostoso. E eu queria começar aqui com você, Mirelle, que a sua história me chamou muito a atenção quando eu ouvi, não foi nem direto de você, mas eu ouvi sua história. E você teve, assim, a competência e a segurança no teu profissionalismo de chegar para uma empresa que ia fechar as portas e falar, não, peraí, eu vou alavancar o negócio de vocês. Então eu queria que você contasse brevemente mesmo como que isso aconteceu, porque dentro dessa história a gente pega muito do teu perfil e de muitas outras mulheres também que estão à frente de negócios e que acreditam e fazem acontecer. Tudo bem, não foi tanto assim, viu, gente? Eu não sou tão corajosa a esse nível. Eu falei, deixa eu olhar, se der jeito a gente vai.
Eu conheci o Reginaldo há mais ou menos uns 17 anos atrás. Eu já contratava transporte, eu vim conhecer a transportadora dele aqui em Campo Largo. Né? Na época a gente não fez negócio, porque ele tinha umas 20 carretas na época, e era ele que fazia o comercial, financeiro e tudo. E eu me assustei, eu falei, não, né, 20 carretas pra uma pessoa só cuidar. Eu falei, não, loucura, nunca mais vi ele. Né? Passaram-se lá seus 10, 8 anos. Eu vim trabalhar em Campo Largo, numa empresa multinacional aqui em Campo Largo, e na primeira semana essa empresa parou todos os carregamentos. Falei, mas o que está acontecendo? Chama esses transportadores aqui, vamos ver o que está acontecendo. Ninguém para um carregamento do nada. Chamaram e entra lá o Reginaldo. Falei, eu conheço você. Enfim, passamos lá 1 ano fazendo negociações, porque eu cuidava de toda a contratação do transporte dessa empresa, e ele era o meu melhor transportador na época. Ele tinha 70% da demanda que eu carregava. E um belo dia ele me liga. Ele falou assim, não, só para te avisar, né, por contrato, que daqui 30 dias eu vou estar encerrando as atividades. Falei, como assim vai estar encerrando as atividades? Era um transportador de extrema qualidade, tinha uma frota própria de 30 caminhões. Se eu pedisse um caminhão às 2 horas da manhã, lá ele estava, então a qualidade era extrema. Nunca peguei R$1 de diferença nas faturas deles. Eu falei, não. Como assim você vai fechar? Tem alguma coisa de errado que não está funcionando nisso. Não estou mais aguentando pagar imposto, as minhas contas não estão mais fechando e não tenho mais o que eu fazer. Faltava uma gestão para olhar os números de maneira mais efetiva. E eu, na minha arrogância impetuosa, falei, não, você espera 3 meses, você me dá 3 meses para olhar tuas contas, né? Se não der jeito, aí você fecha. E ele me disse sim. Falei, e agora? Então eu vou ter que fazer. Né? Então eu saía dessa empresa que eu trabalhava e ficava com ele até a meia-noite olhando os números, e eu vi que o enquadramento dele tributário estava errado. Eu falei, não é tão difícil. Aí eu pedi a conta dessa empresa por compliance, né? Como é que eu ia ajudar um transportador contratando transportadores? Eu fui trabalhar com ele. Né? Em 1 ano nós pagamos todas as dívidas da transportadora dele. De 30 caminhões eles passaram para mais de 100. Hoje é a segunda maior transportadora de Campo Largo. E obviamente que 1 ano depois ele me pediu em casamento. Nossa, a mulher resolve a vida, imagina se vai perder, né? Ele brinca até hoje, deixar você embora? Jamais. Jamais, não. Daí ele fica bem obediente. Exato. Não, mais ou menos. Mais ou menos, né? Como que você vê o perfil da mulher enquanto líder? Que características, assim, que diferenciam da liderança masculina? Dani, no transporte é muito difícil, né? Porque já é um bem ramo masculino, totalmente masculino, né? Por vezes, ele me acompanhava, né? Então eu falava, não era ouvido. Aí ele falava o mesmo que eu tinha dito e era ouvido. Né? Isso é triste. Então ele foi abrindo caminhos para mim, então ele também foi muito importante, né, nessa parte, e é muito técnico. O que eu sempre falo para as minhas meninas, vocês querem fazer parte da liderança? Primeiro se estruture emocionalmente, porque vocês vão levar pancada, não tem como, né? Então você tem que ter uma estrutura emocional muito mais forte que de um homem, porque um homem quando ele grita, ele tá sendo impositor. Uma mulher quando ela grita, ela é o quê? Maluca, louca, né? De tudo. Né? Então você tem que ter uma inteligência emocional muito maior, você tem que ter um comportamento muito melhor, né? Porque o homem, qualquer coisa que ele faça numa mesa de reunião, dá uma risada, fala um pouquinho de futebol e acabou ali. A mulher, se ela fala qualquer coisa fora, besteira, né? Pronto, ela já tá sendo, já tá dando liberdade para entrarem na vida particular dela, né? Então você tem que ter um comportamento de etiqueta muito grande, a tua vestimenta tem que estar muito de acordo, né? Hoje a gente tem muito disso, a sua imagem é a primeira que conta em 3 segundos, então você tem que estar muito bem estruturado. Mas você tá dizendo que eu não preciso trabalhar bem? Precisa. Mas as pessoas só vão te dar a oportunidade de mostrar o seu trabalho depois que você passar a primeira confiança. E depois disso você precisa ter um conhecimento técnico muito grande, né? O homem, se ele dá uma falhada ali e fala, só esqueci. A mulher não, eles ficam esperando para saber quantas toneladas carrega uma Wanderleia, quantas toneladas carrega um rodotrem. E se você errar... Wanderleia, eu nem sabia que existia a tal da Wanderleia. Existe. Então, você tem que saber exatamente todo o comportamento técnico do teu negócio. Senão a tua liderança ela vai ser colocada em descrédito por um resvalar, sabe? Então, é muito difícil na liderança feminina. E acabou que esses resultados fez com que você também... alçasse voos maiores ainda, né? Maiores então, ainda. Acabou tendo visibilidade em outras empresas, em grandes empresas, e acabou que por um momento eu não sei como que você tá hoje. Hoje você presta serviço para Paulista,
Mas não. Consultora deles. Ai, que chique. Deu um upgrade. Cobra por hora, né? Exato. Então, hoje, eu saí da frente da gestão da Paulista, né? E eu estou num escritório de contabilidade que presta contabilidade somente para transportadoras, né? Então, é um dos maiores escritórios aí do Brasil. A matriz fica em Londrina. O nosso contador master, que a gente brinca, é o Rafael Barros. Pensa numa pessoa, assim, extremamente inteligente na área de contabilidade para transporte. É o Rafael. O que você perguntar para ele vai ter na ponta da língua, né? E ele me fez esse convite. Eu preciso de alguém lá em Campo Largo, porque a demanda dele aqui é muito alta. Vocês sabiam que em Campo Largo nós temos mais de 92 transportadoras? Não, eu sabia que tinha bastante. Mas não tinha Caramba, não sabia. Exato. Só em Campo Largo, mais de 92. Né? Então é uma demanda muito alta, né? E eu, juntamente com ele, vim fazer essa parceria aqui em Campo Largo. E hoje a gente atende mais de 30 transportadoras aqui em Campo Largo e a gente atende as maiores. Né? Então hoje eu faço contabilidade para transportadoras junto com o Rafael na Ativos Contabilidade. E presto consultoria para os meninos também. Então, aconteceu qualquer coisa. Mi, como é que eu faço assim para contratar um motorista assim, assim, assado? Para transportadora A, transportadora B. Eu tô com frete assim, 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 tá certo a tabela da NTT? Que daí teve toda essa reviravolta da NTT, a MP nova que teve, CIOT, né? Então, meu telefone não para, graças a Deus, né? E acabou que aconteceu que no auge, né, da tua carreira, o ano passado, aconteceu uma situação que te deu uma desestabilizada e, infelizmente, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer, mas você precisou de um momento de pausa para, então, conseguir seguir, né? Como que foi esse momento? Eu brinco assim sempre que se eu for contar minha história de vida, às vezes eu dou uma segurada porque de fato ela parece uma novela mexicana, sabe? É muito testemunho se você for falar, entende? Parece que eu estou inventando, mas não é, Dani. Eu sempre tive uma história de vida muito pesada mesmo, sabe? Onde eu tive que me ressignificar sempre. Mas essa, com toda certeza, foi a pior fase da minha vida, né? É onde você vê a vida escoar pelos seus dedos, assim, de você olhar numa pessoa e você não saber o que ela estava passando, e quando você chegasse e fala, meu Deus, se eu soubesse de qualquer coisa, será que eu não teria conseguido? Será que eu não teria dado jeito para que isso não acontecesse? E ali ficou tão claro para mim que às vezes a gente olha as pessoas e a gente não faz ideia do que elas estão passando. Julga? Exato, porque esse menino que teve esse fato horrível, ele era um menino alegre, brincalhão, sorridente, com 2 filhos, um por vir. Então, eu jamais ia imaginar. Jamais, jamais, jamais. Então, quando as pessoas me perguntavam depois, mas Mi, você não viu nada de diferente nele? Não. E eu me culpava muito por estar à frente de uma liderança e não ter conseguido ter a percepção que um colaborador nosso precisava tanto de mim naquele momento. Eu me culpei. Por longos meses, eu falava pro Reginaldo, como é que eu não vi, como é que eu não percebi, como é que eu não aceitava, né? Então, foi a pior fase da minha vida, né? Não teve outra Mas palavra. fez você ter questionamentos, assim, qual que foi o processo aí na tua cabeça nesse momento e você conseguir buscar força para seguir adiante? A pergunta que eu me fazia todos os dias é, qual é o real significado da vida? Porque todos os dias a gente tá correndo atrás de um monte de coisa, pra quê? Né? Ele se foi e a vida continuou. Né? Foi no máximo uma semana de choque para as pessoas que estavam ali mais próximas, mas a vida tem que continuar, não tô criticando ela de forma nenhuma. Mas e para ele? Quanta coisa ele guardou só para ele? Quanta coisa ele camuflou? Quanta coisa ele aguentou? Quanta coisa ele não pediu ajuda? E quem sofreu com tudo isso? Só ele. Então aquilo ficou muito forte pra mim. Porque eu sempre fui uma pessoa forte. Eu dou conta, eu resolvo, eu não choro, eu vou... Porque a gente é tão... Eu vou longe, eu vou fazer dar certo e eu não me importava comigo. Eu sempre me importava com os outros. O que os outros iam dizer, o que os outros iam pensar, o que os outros iam fazer. E eu sempre me guardava. Né? Eu até brinco que a nossa terapeuta Fafá foi a mesma, né? Ela falava, põe pra fora. Eu falava, não posso. Né? E depois disso, não se permitia, entende? Eu nunca me permiti. Eu hoje brinco com aquele filme Diabo Veste Prada,
né? Que eu sou a Miranda. Nada abala. Não é verdade, entende? Não é. E foi ali que eu vi que não é verdade. Que por muitas vezes eu também tentei me fazer de forte. Eu tentei fingir que nada estava acontecendo. E quando tudo isso aconteceu, desmoronou. Eu pude olhar para mim também. Quem é você? O que você está fazendo da sua vida? Né? Então, foi bem difícil, né? Bem difícil. A recuperação... Eu não posso dizer que eu tô 100% recuperada, porque se eu lembro, Processo machuca, longo, né? dói, entende? E é todos os dias. É a reflexão do que é a vida mesmo. E o ruim, às vezes, é a gente esperar que isso aconteça pra gente conseguir analisar, né? Exato. Olhar pra gente, esperar que uma situação dessa aconteça, uma tragédia perto, porque longe a gente vê que às vezes acontece muito, vendo, né? Jornal, essas coisas. Mas perto da gente, dentro da empresa, pra você conseguir olhar pra você, olhar pro outro que tá mais próximo, sei lá, teu marido, seu filho, e ver que, tipo, meu Deus, será que tá acontecendo alguma coisa aqui que eu também não tô vendo? Exato. Até a Érica que veio aqui, né, a capelã, ela falou, não é na lua de mel em Cancún que você para pra refletir, né? Geralmente é no momento de dor. Sim, Exato. Daí você começa a questionar tudo que você tem, que você pode perder, e aí vem. Thaís, e você passou por um processo depressivo também? aqui a gente vai chocar um pouco, porque talvez a mim não saiba. Ela sabe que eu faço terapia, tudo, mas os meus alunos, ou às vezes muitas pessoas não sabem dessa profundidade, assim, que teve a depressão na minha vida, né? Porque sempre me mostrei forte, né? Sempre estava ali disposta a atender quem precisava, os meus alunos. Então eu tinha que colocar a máscara ali, entrar na academia, e quando eu saía era eu por eu ali, sozinha. Foi um momento muito difícil também, onde eu falava para todo mundo fazer terapia, atividade física, e acabei esquecendo um pouco de olhar para mim. Que você também deveria. Eu achava que, tipo, ela era o cansaço da rotina, de trabalhar sozinha quase 70 horas por semana. E não era só isso, né? Era exaustão mental, física, era exaustão ali de não querer socializar quando eu saía da academia. Ia pra minha casa e eu falei, cara, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Tipo, no máximo buscar um iFood ali pra comer e não queria sair, não queria ver ninguém. Queria me recuperar porque eu estava cansada. Já pra tinha aguentar falado o outra dia inteiro semana. nas aulas. Né, já tinha escutado, já tinha aconselhado, já tinha feito tudo que eu sempre prego e, né, esquecido de olhar pra mim mesmo. Até que uma amiga minha falou bem assim, eu marquei uma terapia pra você. Olha só. Está agendada, ela vai te mandar mensagem, então você simplesmente confirma e vai. Cheguei na terapia, levei uma voadora, falei, não volto mais. Fui pra casa, refleti, falei, vou ter que ligar pra ela de novo, né? Porque me fez pensar, né? Me fez pensar. Porque eu cheguei ao ponto de falar, cara, não é possível que eu nasci só pra trabalhar. Não é possível que eu não tenha força pra fazer mais nada. Né? Quando eu era nova, não saía porque não tinha dinheiro. Daí agora consegui ter uma estabilidade financeira, não saio porque não tenho força. Não quero socializar, não quero conhecer pessoas. Falei, não, alguma coisa está errada. Eu falei, eu vou aproveitar que essa minha amiga me deu essa ajuda, né? Porque eu acho que talvez sozinha eu não ia. Durou quanto tempo isso? Eu acho que foi um processo aí de mais de 1 ano. Bem longo. Sim. Eu faço terapia até hoje, né? Consigo me olhar de uma forma diferente, consigo analisar um equilíbrio, né? Eu tive amigos e a minha família que tiveram comigo muito. Eu consegui falar, entendeu? Coisas que eu não conseguia falar, me expressar, pedir ajuda, aceitar ajuda, né? Eu sempre fui de acolher e agora era o meu momento de ser acolhida. Aí parece que não precisa. E aceitar a ajuda de verdade, de se entregar, Sim. Realmente é difícil. Tem que trabalhar para isso, né? Sim, e então, tipo, eu tinha que tirar a armadura que eu fingia, que eu tinha que, quem me conhecia de verdade sabia que era armação frajuta, que, né, aquilo lá era pra quando eu tava trabalhando.
uma das pessoas que não me deixou desistir foi a Thaís. Né? Eu faço academia com ela e eu não ia pra academia. E ela me mandava mensagem, cadê você? Diariamente. Tô te esperando, cadê você? E por vezes eu não respondi ela. Nossa, Olha, no vácuo. E você não desistiu. Não, persistente. Aí um dia eu falei pra Porque eu ela, você me conheço aceita? ela. Você me aceita de volta? Mas nesse momento você tava bem ou você tava Não, eu tô bem, já faz... Não, mas nesse momento que você falava isso pra ela, que você dava o suporte pra ela. Tava bem. Tava bem. Uhum. E foi uma frase que eu falei pra ela, tá, obrigada por nunca desistir de mim. Porque ela nunca desistiu de mim, né? Então é muito importante a gente ter Eu nunca amiga, vou desistir, né? De amiga. verdade, assim. E isso é uma amizade verdadeira, né? Porque às vezes nesse momento, ai não, só reclama, não quer fazer nada, deixa ela lá, e você vai abandonando a pessoa, né? Eu tenho comigo uma frase que é... Às vezes não é... Ai, meu Deus, agora eu esqueci. Não é um conselho, é a companhia, né? Então, às vezes, não é um conselho ali que vai te tirar do fundo do poço. Aquela frase, assim, né? Mas é o contexto estar ali, todo. né? É o É estar a ali. companhia, né? É o estar junto. Às vezes não precisa falar nada, é o estar junto. Saber que tem um apoio, É que tem um saber que tem um suporte. apoio, um suporte. E você acabou tendo isso com o padre, por mais que você trabalhe, olha como é complexo tudo isso, né? Você trabalha com atividade física, tem essa formação, tem o teu próprio estúdio, né? Você vive isso, você passa o dia de roupa de academia, que é o sonho de todo eu já mundo. queria ter vindo Não, aqui. isso É, né? eu vou ficar Thaís no vídeo de mim, né? Não, o sonho de todo mundo De ficar com ficar roupa de de roupa, academia. né? Ai, bem mais confortável. E acabou que você encontrou, mesmo você estando no meio, você teve que sair um pouco desse meio para encontrar no pádel algo que te desse força, que você encontrasse um propósito. Às vezes as pessoas falam, ai, como assim você está com dificuldade de malhar na sua academia? Gente, eu já passo, às vezes, 14 horas lá dentro. Quando dá o meu horário de descanso, eu não vou querer treinar. Eu vou querer estar em qualquer outro lugar, na minha casa, comendo, com os meus amigos. Eu não vou querer malhar. Então, essa é uma dificuldade que eu já passei inúmeras vezes e eu vou sempre tentando buscar alguma coisa. Porque eu tô malhando lá, eu amo o meu espaço, eu amo estar lá dentro, eu amo malhar lá dentro. Esse ano eu contratei uma personal pra mim. Olha só! Que legal. Porque sozinha eu tô lá, ai, tem que tirar lixo. Tem que... Tá pensando em outras coisas que não é no consigo teu me treino. focar. Então, quando eu fui pro Pado, eu queria fazer uma atividade física com a minha professora, com a Natália, que foi ela que eu contratei para me malhar. Ela é minha funcionária, minha amiga de anos, e eu queria uma coisa pra gente fazer junto fora da academia. Por quê? Porque a gente é amiga, e eu não queria que ela entrasse no loop de dar 12 horas por dia e não querer estar dentro de uma academia, não querer treinar. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com ela fora pra gente conseguir ter essa leveza de malhar junto, malhar no mesmo horário, malhar dentro da nossa academia, pra não ter que ir nessas academias de rede, não, né? Uhum. Mas, por exemplo, ela hoje em dia, ela vai numa academia de rede porque ela não consegue ficar na nossa academia porque ela trabalha lá. Então, tem isso, que às vezes as pessoas não enxergam. Então, quando a gente foi pro Pado junto, foi uma coisa que eu sempre fui competitiva, sempre adorei o esporte. Uma coisa que acendeu em mim, que eu era mais nova, que eu tinha deixado o voleibol para trás pela vida adulta. Eu falei, não, mas eu posso ter a vida adulta e fazer uma coisa diferente que me faça bem. Nesse período, eu estava começando a ter uma baixa de novo. Né, tava começando a sentir já os sintomas da depressão de novo, mas agora eu sentia, né? Também tem uma frase que às vezes a depressão ela não vem fazendo barulho, né? Ela vem silenciosa. Normalmente. Ela vem te apagando aos poucos. Que você falou, sem aparecendo motivação. cansaço, sem motivação, autoestima baixa. Então, em mim não fazia barulho no começo. E depois que eu consegui me olhar, tendo a terapia, me olhar pra dentro, eu consegui ver que eu sabia os sinais que eu tava tendo. Então eu falei, eu preciso buscar alguma coisa. E no Pado eu conheci pessoas diferentes, eu fui muito bem acolhida lá.
consegui fazer um network dentro da academia, conheci pessoas incríveis que não eram do meu dia a dia, né? Tipo, de ir jogar day use lá 6 horas seguidas. Nossa. Tipo, no outro dia não dá? No outro dia. Mas eu tava Aqui lá tem um feliz acolhimento, né? Também o Léo Sim. dos professores lá, assim. Você realmente se sente em casa, você quer estar ali praticando ou olhando outras pessoas e vendo aquela competição que é saudável, que é quando gostoso você vê também. o tempo passou ali, e eu e os meninos, eu falo aos meninos que quando a gente começa a empreender, pelo menos cada um não tem um arroz e feijão ali que dá certo para toda a empresa, né? Eu aprendi a empreender sozinha, né? Tive uma amiga que montou uma planilha para mim e falou: isso aqui é o que entra, isso aqui é o que sai, amiga. Vai calculando aí. Vai se vira. Pra fazer o financeiro. Pra fazer o financeiro, entendeu? E a Mirelle nesse momento convulsiona. Sim, então, mas tipo assim, era o que eu tinha no momento. Já dá um nervoso de pensar como é que é. Era o que eu tinha no momento, as armas que eu tinha no começo. 90% dos empresários é assim. Então não se assustem. É a planilha E eu dentro do que sai o que E eu sobra. comecei assim. Então, tipo assim, ninguém sentou comigo e falou. E eu também, quando abri a academia, eu não tinha, né, como pagar uma consultoria, enfim. E eu troquei muita figurinha com os meninos, assim, porque eles também estavam começando. E eu entrei logo que eles estavam começando o empreendimento da CL lá. Acho que já vai fazer 3 anos que eu tô lá. E eles também acho que tem mais ou menos isso, né? Então, a gente sempre, o Léo me manda mensagem no particular, os meninos no particular, e teve um momento específico que eu saí de lá de um jogo que eu tive com as meninas e falei, cara, obrigada a Deus por ter me colocado nesse lugar. Eu saí de lá tão feliz, tão com a adrenalina tão boa, que eu peguei e mandei um texto pra academia. No outro dia eles viram, me mandaram mensagem, porque eles não sabiam também dessa questão da depressão. Falei que a CL tinha me ajudado muito nessa questão. Tinha me ajudado muito nessa questão por conhecer as pessoas, por me sentir acolhida, uma coisa que eu tinha dificuldade de aceitar o acolhimento, né? Eu sou uma pessoa que sabe acolher, mas tem dificuldade em ser acolhida. Hoje não mais. Hoje eu já aceito abraço, eu tinha dificuldade de aceitar abraço de pessoas que eu não tinha tanto contato. Uma coisa é a Mirelle chegar e me abraçar, que tipo, eu já tô acostumada e já tenho uma sintonia com ela, né? Trabalhei na terapia, inclusive, isso, para aceitar aos poucos esse acolhimento das pessoas. E lá é um lugar que o que você fazia com as pessoas que eu mereço, porque daí a gente começa a refletir, não, eu também mereço o que eu proporciono. Mas é tão interessante que no começo eu também sou uma pessoa que eu não gostava de toque físico de ninguém, né? Então eu já não ia muito em alguns lugares da academia porque as pessoas gostam muito de abraçar, né? É o normal do brasileiro, né? E ver como está o mundo. E eu cheguei na academia, olhei pra ela, ela me olhou, eu falei, você não gosta de abraço, né? Ela falou, não, nem eu, então deu tudo certo. Isso foi o nosso começo. E agora a gente chega e se abraça. Exato. E eu quase cuspi. Porque é muito diferente do brasileiro, né? O brasileiro não gosta, né? E quando eu viajei pra Inglaterra, pra mim era um sonho, porque ninguém cumprimentava ninguém, tava tudo certo. Né? Mas. Não, menina, 10 vezes pior. Não, os ingleses esquecem. Que bom dia, o quê? Só se for pra você. Mais ou menos. Não, eles não se olham. É muito. Eles são muito elegantes, é uma cidade linda, mas eles são muito frios, assim, sabe? Então, naquela época, pra mim, aquilo era sensacional e maravilhoso, né? Hoje eu já sinto falta, hoje eu já quero abraçar ela, então eu chego lá, como é que você tá? Mudou completamente. Sente benefício. Exatamente. Ainda bem que mudamos juntas. Deixar sentir, né? Porque Sim. antes, eu acho que a maioria das pessoas que são frias é um jeito de proteção. Né? A gente tem essa percepção hoje que é um jeito de se proteger. Não porque ela é assim, sabe? Mirelle, e será que o passado, assim, né? Você veio de uma família bem humilde. Parece que teu pai não te incentivou tanto a estudar, né? Então é totalmente o oposto da posição que você ocupa hoje. E também tinha uma situação de alcoolismo. Perfeito. Então, que marcas isso deixou em você? E de que forma você teve que trabalhar para superar? E que tem muitas pessoas que não conseguem, né? Que isso acaba afetando de um jeito e talvez não consegue trabalhar de uma forma de se livrar
dessas amarras que são pesadas, né? Então a pessoa traz essa fragilidade, assim, ao longo da vida. Então, assim, de que forma que você enxerga isso? Eu enxergo isso sempre como uma oportunidade, né? Hoje eu olho para o meu pai e eu posso ver que qualquer pessoa pode mudar, a qualquer momento, né? O meu pai, ele foi uma pessoa muito rígida, né? Muito rigorosa conosco quando nós éramos crianças, né? E ele sempre nos falava que a gente ia estudar para lamber sabão. Era a frase dele, né? Ele era danado porque ele era uma pessoa magnífica ao natural dele. E quando ele bebia, ele se transformava. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora, né? Eu sempre falo com ela de um episódio que teve, que ela nunca me deixou desistir. Porque a gente pegou um ônibus e foi comprar um material escolar, nós éramos em 3 irmãs, eu era mais nova, e foi só eu e ela, porque era muito longe. Então passava um ônibus de manhã e o outro à tarde, né? Então a gente foi pela manhã e a gente tinha que passar o dia para pegar esse ônibus no final da tarde. E a gente precisava almoçar. E a gente foi comprar o nosso material escolar, eu e ela comprava sempre do mais simples ao mais básico, né? Ela tinha 3 crianças, e era ela porque meu pai não incentivava a gente a estudar de jeito nenhum, né? E eu olhei pra ela e falei, mãe, eu quero essa borracha da Barbie. É uma borracha rosa, linda. Mais cara? Né? Mais cara. Não era branquinha normal. E ela me falou, olha, filha, a gente não tem dinheiro suficiente, mas se você dividir o seu almoço comigo, a mãe compra. E eu me emociono até hoje porque eu lembro que ela dividiu comigo a única coxinha que ela tinha. E ela comprou minha borracha da Barbie. Né? Então, todas as vezes que eu sentava na Praça Tiradentes, que eu fui bolsista, então eu ganhei bolsa de faculdade 100%, e eu tava cansada porque eu trabalhava de diarista, de babá, e eu ia de ônibus, e eu levava um pãozinho, e eu sentava na Praça Tiradentes, porque às vezes eu tinha vergonha de ficar no meio das pessoas, porque eu não gostava muito, e eu falava, não, eu vou desistir, porque eu tô muito cansada. Eu lembrava dela. Eu lembrava dessa borracha. E ela não desistiu, ela deu um jeito. Não, e eu não poderia fazer isso com ela, jamais. Né? Então, a minha força de estudar foi sempre por ela. Né? Sempre. Então, eu tive 2 bolsas de faculdade, fiz 2 faculdades 100% gratuitas, as minhas notas sempre foram excelentes, né? E o meu pai hoje, ele é obra viva do Senhor, porque ele não bebe mais, né? Ele é o meu porto seguro, ele se tornou meu porto seguro. Hoje eu sei que qualquer coisa que aconteceu, eu falo, pai, ele me chama de Nenê. O que é Nenê? Eu falo, Nenê, pai. Né? Hoje ele é uma pessoa maravilhosa, né? Então, às vezes, quando ele tem algum contrato, qualquer coisa, ele fala, Nenê, Tico, que é os 2 apelidos que ele me dá, leia aqui pro pai. No começo eu olhava pra ele e falei, viu, pai, como estudar valeu a pena? E eu via, assim, que ele carregava com ele um arrependimento, uma mágoa, uma tristeza. Até que um dia eu falei pra ele, pai, esquece. O que passou, passou. Né? Ninguém tem culpa pela vida que a gente leva, porque é a gente que decide quem a gente vai ser, né? Não são as outras pessoas, a culpa é do meu pai. Não, né? Sou eu que decido pela minha vida. E hoje ele é uma pessoa magnífica, sensacional, né? É o meu paizão, né? E eu falo para ele, pai, o senhor fez o melhor que o senhor podia. Tá tudo bem, né? E hoje a gente tem uma relação muito amorosa, muito magnífica, e eu tenho um irmão de 18 anos agora. Nós somos 17 anos de diferença, eu e ele, né? O danado nasceu no dia do meu aniversário. Não acredito! Sim, quando eu tinha 17 anos ele nasceu, né? E hoje ele é o amor da minha vida, e eu falo pra ele todos os dias, estuda. Estuda, porque o que vai fazer diferença na tua vida é você nunca parar de estudar. Né? Então hoje eu posso dizer assim com todas as palavras que se eu não tivesse estudado, eu não estaria aqui hoje. Né? Então o estudo, ele realmente faz a diferença na vida das pessoas. E incentiva teu filho também, hoje tem a oportunidade, né, de pagar o colégio particular. Sim, e o meu filho, gente, pensa numa inteligência. Não, ele é muito inteligente. Sua mãe. Não, ele tem um vocabulário assim que eu falo, meu Deus, a gente foi no pediatra semana passada, né, e conversando com o pediatra dele, o Dr. Rubens falou pra ele, Augusto, você para com esse seu vocabulário que nem eu tô entendendo mais. Né? Então ele tá com 9 anos, ele fala inglês, menina, como ninguém. Ele chega em casa falando aquela monte de coisa em inglês, eu tenho que parar um pouquinho dele. Ai, mãe, como é que você não sabe?
Falo, calma, meu filho, você Tudo tem de 9, a mãe tem quase 40, vai devagar. Espera o cérebro funcionar aqui um pouquinho. Né? Então, hoje... E você busca incentivar de todas as maneiras. Sempre, sempre. Hoje eu poder pagar um colégio particular pro meu filho, assim, muito tranquilamente, é o que realmente me realiza, assim, sabe? É olhar pra minha vida e ver, tá dando certo, tá funcionando. Né? Legal, É isso. que lindo. Amiga, eu já te admirava, agora eu te admiro mais ainda. Thaís, e também é admirável, assim, você levar tão bem uma situação que na sociedade ainda é um tabu, né? Por mais que você viva, ainda é uma geração que tem preconceito, que não entende, né? Que acaba sendo algo novo. Sim. Então, você é casada com uma mulher e, meu Deus, hoje as pessoas estão tendo a liberdade, né? Que antigamente não tinha, de realmente falar o que sente e viver o que sente. Sim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como que foi esse processo, que não deve ser fácil, que inúmeras pessoas passam, não aceitam. Já escutei relatos, assim, que no primeiro momento não aceita, porque é difícil, mas ter até também a coragem de falar, não, é isso que me faz feliz e é isso que eu vou seguir. Os outros falando, independente do que eles forem falar, é isso o que vai me fazer feliz o resto da vida. Então, como que foi esse processo? Hoje eu amo a pessoa que eu sou. Então, isso diz muito de onde eu vim, assim. Eu sempre tive a minha mãe, o meu porto seguro, e os meus irmãos. E eles falaram que o importante era eu ser feliz. Que o que falassem era pra mim deixar pra lá. E, por incrível que pareça, eu acho que eu nunca abri o meu ouvido o suficiente pra eu ouvir alguma coisa. Então, eu nunca ouvi direcionado pra mim alguma coisa sobre preconceito. Nunca. Se eu falar que sim, eu tô mentindo. Então foi mais fácil essa... Porque eu acho que, assim, a aceitação pra mim, pra minha família, foi, assim. Mas eu, tipo, no sentido, assim, eu não dei brecha pra ninguém vir falar alguma coisa. Né? Não sei se porque eu sempre fui mais fechada. Eu tive um relacionamento onde eu não podia falar. Foram quase 6 anos que eu não podia falar pra ninguém. Então, quando eu consegui sair desse relacionamento, que, né, não foi uma coisa boa pra mim, eu falei que eu nunca mais eu ia ficar naquele lugar, onde eu era escondida. Então, eu acho que daí que veio a virada de chave da leveza, entende? Então, eu sempre... Um relacionamento com outra mulher também, que não podia falar. Isso. Que eu não podia falar. Então, eu falei, nesse espaço, nesse lugar ali onde eu tenho que me esconder, eu não fico mais. Então, por muito tempo depois eu fiquei solteira, porque não achava alguém que fosse essa pessoa que fala, não, tá aqui, segura minha mão e vamos encarar tudo junto, vamos ser leve, vamos ser parceiro. E eu encontrei essa pessoa 2 anos atrás, que é a Leila, onde eu tenho parceria, onde eu tenho meu porto seguro, onde eu tenho a minha melhor amiga, onde eu volto para casa, eu sou muito bem recebida, muito amada. Eu nunca fui tão amada na minha vida assim. E isso faz com que eu tenha força para encarar qualquer coisa que vem na minha frente. Então, nunca fui de ouvir opinião e também nunca fui de dar brecha para darem opinião. Então, não, né, por muito tempo, vários alunos meus também não sabiam, porque eu não era uma pessoa que expunha. Também porque eu fiquei muito tempo solteira, não podia antes, fiquei muito tempo solteira. Quando eu achei alguém que falei, tudo bem, ok, vamos encarar a vida. Se falarem, falem. Se não falarem, tá tudo bem, não vai mudar minha vida. Né? Não estou fazendo mal a ninguém, não estou desrespeitando ninguém. Eu só quero viver a minha vida, ser feliz, uma vida leve, uma vida verdadeira, né? Que eu acho que todo mundo merece. Tem esse direito, com certeza. Tem esse direito. E seria esse o conselho que você dá, assim, para quem tá vivendo isso e não consegue se libertar, não consegue viver essa vida que tanto deseja, assim? Buscar a sua verdade e tentar... Você não tá fazendo mal a ninguém, entendeu? Você tem o direito de ser feliz, né? Ai, o que vão falar? Ai, porque vão me tratar mal?
eu conheço pessoas que passaram pelo caos. A Leila mesmo teve as suas dificuldades. É que se a família não aceita e você não tem essa base, não tem esse apoio para você seguir em frente também. Eu acho que essa faz total diferença, né? Porque se dentro de casa você não é aceita, como que você vai externar isso? Né? A minha mãe, quando descobriu, ela veio, você namora tal pessoa? Meu Deus, tipo, como ela descobriu? Daí eu falei, sim, mãe, tem algum problema? Não, só podia ter me falado. Olha só. A minha irmã, quando eu contei, ela, meu Deus, que legal. Nossa, então foi muito bem aceito. O meu irmão, ele é militar. Então ele tem uma opinião diferente, mas eu sou a caçula. E ele falou pra mim assim, cada um tem a sua opinião, mas eu nunca vou deixar de te respeitar, nunca vou deixar de te aceitar, você é o amor da minha vida e a gente vai estar junto pro que der e vier. O importante pra mim, é o que os três falaram, o importante pra mim é você ser feliz. O medo maior, eu acho, que era isso. O que as pessoas vão falar, como as pessoas vão me tratar. Mas, ó, o seu irmão, ele teve uma grande inteligência, né? Porque ele tem uma opinião pelo que tu coloca oposta, né? Mas eu acho que é exatamente isso, né? Quem somos nós para julgar alguém? E o amor né? tem que vir acima, né? De tudo Exato. Isso. Eu acho que Jesus nos ensina todos os dias. Ele mesmo nunca julgou ninguém, né? Então, às vezes, quando é muito difícil alguma coisa para mim, tem uma pessoa muito magnífica, muito maravilhosa, que é o pastor Luiz, que ele me ensinou a seguinte questão. É muito difícil para você aquilo? Para, respira e se pergunta o que Jesus faria. Gente, isso tem mudado o rumo, assim, da minha vida, assim, por completo. Porque nós somos os primeiros a julgar. Nós somos os primeiros a jogar pedra em qualquer pessoa. Mas quando você para e respira e faz essa pergunta pra você, o que Jesus faria? Eu acho que muda o jogo completamente, sabe? Sim. Legal. Gostoso ouvir vocês. O bom que eu aprendo a cada entrevista, assim. E teve muita verdade, muita entrega, assim, no que vocês falaram, assim. Obrigada mesmo pela participação de vocês. Eu acho que assim como eu, vocês devem estar escutando muitas mulheres, você principalmente, trabalhando, né, com a mulherada o dia inteiro. Devem estar escutando muitas mulheres que estão exaustas, cansadas mentalmente, não é fisicamente, é mentalmente, assim, é tanta coisa na cabeça, é tanta cobrança, é tanta perfeição exigida, que você tem que estar sendo uma referência em tudo e que a conta não está fechando. Então as mulheres, elas estão exaustas, né? Então essa é a ideia, sabe? É tentar acolher, tentar criar essa rede de apoio e dar exemplos que vão trazer essa leveza pra gente, né? E mostrar que ninguém é perfeito, né? Não é. Né? Ninguém tá 100% maquiado todos os dias, ninguém consegue estar lá. Inclusive, fazia muito tempo que eu não me maquiava. Né? E às vezes as mulheres... eu falo, eu não posso me arrumar, eu tava falando das meninas, eu não posso me arrumar tanto, senão vão ver na rua, tipo, nossa, mas é você. Né? E hoje as mulheres esperam de nós, né? Às vezes, uma receita mágica. E não tem, não existe, né? Eu tenho certeza que você por noites e noites chorou, você por noites e noites chorou. Nós nos perguntamos todos os dias, o que eu tô fazendo da vida? Será que tá certo? E às vezes as Sempre tem os altos e baixos. E às vezes as pessoas olham no Instagram e acham que tudo é perfeito. Gente, não é. Né? Todo mundo é igual, todo mundo chora, todo mundo ri. E todo mundo se pergunta todos os dias se tá fazendo a coisa certa, né? No Instagram não tem esses desabafos assim, né? É tudo muito pronto, muito decorado, muito lindo, maravilhoso, assim, né? Então é importante a gente mostrar mesmo a nossa essência. A nossa verdade. Exatamente. Eu queria agradecer vocês e dar uma lembrança da Campo Largo, que está patrocinando esse projeto. Sempre uma delícia, né? Meu Deus, eu sou apaixonada, eu amo. Obrigada. Patrocinando esse momento de pausa, de reflexão, de leveza, de uma vida com mais saúde, né? Então, a gente fazendo escolhas que nos façam bem. Então, não é só, né, uma linha de chás, mas tem um propósito e que vem bem de encontro ao que a gente tá querendo trazer aqui. E espero que essa conversa continue aí nas casas, né? As pessoas vendo, que compartilhem essas ideias. Eu gostei de coração.
Obrigada. A gente que te agradece, Dani. Agradece por poder contar um pouquinho da história da gente. Agradece por um bate-papo tão gostoso. Conversar com a Dani, gente, é uma tarde, assim, maravilhosa, né? Ficaria horas Obrigada. aqui. Nem parece que eu tava tremendo. Exato. E às vezes eu falo que eu sou meio pau de enchente, assim. Minhas filhas falam, mãe, mas você dá oi pra todo mundo. E vai parando nos lugares, tipo, o negócio é pra durar 5 minutos, dura uns 20, Normal. 30. Obrigada, viu, Dani? E você, amiga, imagina. obrigada por você não... Te espera, né? Gente, olha a sintonia de vocês, que eu convidei as duas, porque foi encaixando, não sei o que. nervosa de que... Não, daí traz a segurança que às vezes Gente, eu precisa, sempre levo né? uma sorte. Eu fui convidada pra também fazer um bate-papo na Universidade Positivo. E eu também com aquele medo, quem que é o outro líder, né? Sentada lá, as meninas junto comigo. Quando eu vejo um amigo meu que a gente fez MBA junto, eu falei, Lucas, não acredito que é você. Então eu sempre tenho uma sorte gigante. Aí a conversa fica leve e tranquila. Exato. Então é isso, gente. Obrigada e até a Obrigada. próxima.